Fala pessoal, boa noite. Hoje a gente vai discutir duas questões sobre tumores germinativos de ovário. E esse é um assunto pouco frequente na prática clínica e também não muito frequente na prova, mas é um assunto que, diferente das questões de vulva que a gente viu na segunda-feira e da questão de ontem de mola, é um assunto que pode ser um pouco mais cobrado na prova, porque existe uma diretriz específica sobre tumores germinativos de ovário. Então a gente tem que ter uma atenção um pouquinho maior a esse assunto. Vamos ver essa questão? Essa foi uma questão de 2021. Uma mulher jovem de 30 anos no Lípara com queixa de dor pélvica que vai ao pronto-socorro, chega com dor ao toque vaginal e vê uma lesão no toque bimanual no anexo direito. No exame especular ela não tem alteração, ela faz um ultrassom que vê uma lesão sólido-cística complexa com área sugestiva de hemorragia intralesional que mede 20 centímetros. Ou seja, é uma lesão sólido-cística ovariana imensa, de 20 centímetros, uma mulher extremamente jovem. Beta-HCG e alfa-fetoproteína são normais e o DHL é aumentado. Essa paciente é submetida a tratamento cirúrgico com ressecção de lesões no peritônio pélvico e com mentectomia. Ela ficou em estadiamento clínico 2B pela FIGO e não tem tumor residual. E no AP veio um digerminoma, baseado nas diretrizes, qual a conduta para o caso. Então, é um digerminoma, estadiamento clínico 2B, um tumor de 20 centímetros que foi operado. O ideal é que a gente conheça as indicações de tratamento adjuvante nesse cenário, mas se você não conhecer, o estadiamento clínico 2B parece ter indicação de quimioterapia, um tumor de 20 centímetros. Então, eu proporia a quimioterapia adjuvante se eu não soubesse. Com que esquema? É um tumor germinativo. O que habitualmente a gente usa em tumores germinativos? É carbotaxol? Não, é BEP. Então, se eu não soubesse nada, eu acertaria a questão. Mas, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada na diretriz. E olha o que a diretriz fala: a adjuvância não está indicada para o germinoma por estadiamento clínico 1A com cirurgia de estadiamento realizado ou para o teratoma imaturo estadiamento 1A-G1. Nos outros casos está indicada. Então, para essa paciente que era um digerminoma 2, estava indicada a realização de tratamento adjuvante para essa paciente. O esquema preferencial é o esquema com BEP. Portanto, a letra A fala que a paciente deve ser submetida a tratamento, complementação cirúrgica com esterectomia, salpingoforectomia esquerda, por estadiamento avançado, não deve ser considerado preservação de fertilidade. Isso não é verdade. Quando a gente está falando de tumor de ovário, carcinoma epitelial de ovário, a gente fala de cirurgia radical, tá? Então a gente poderia propor complementação cirúrgica, mas aqui a gente está falando de tumor germinativo de ovário e a gente pode sim propor e deve propor para uma paciente jovem como essa cirurgia preservadora de fertilidade. Então, letra A incorreta. Letra B. O paciente deve receber tratamento adjuvante com carbotaxol. Incorreto. Se fosse um carcinoma epitelial de ovário, a gente proporia carbotaxol adjuvante, mas para essa paciente, não. Letra C, a paciente deverá receber tratamento adjuvante com BEP de 3 a 4 ciclos, perfeito, gabarito da questão. Letra D, a paciente não deve receber tratamento adjuvante por ser uma histologia de excelente prognóstico. Isso não é verdade, não é uma histologia de excelente prognóstico e ela sim tem indicação de tratamento adjuvante. Portanto, gabarito da questão, letra C, e a gente vai ver mais uma questão sobre tumor germinativo de ovário, que é em 2020. Em relação aos tumores da granulosa, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai pensar agora em tumores da granulosa. Abra, não sei nada de tumor da granulosa, mesma história. De novo, gente, tem uma diretriz sobre esse assunto, então eu acho que vale a pena dar uma estudada. Mas se você não souber nada, tente ler as alternativas, não entre em pânico para ver se a gente consegue aqui chegar a uma conclusão. Vamos lá, letra A. São tumores geralmente indolentes, com recidiva tardia, sendo recomendado o segmento por tempo prolongado, maior do que 5 anos. Isso é verdade, a maioria dos tumores da granulosa são indolentes, tem recidivas muito tardias, então a gente acompanha essas pacientes além de 5 anos. Letra B. São tumores diagnosticados normalmente nos estadios iniciais, errado, e a cirurgia curativa de estadiamento consiste em esterectomia total, salpingoforectomia bilateral, mentectomia, biópsia peritoneal e lavagem peritoneal com linfadenectomia obrigatória, mesmo nos estadios iniciais. Incorreto.
Essa cirurgia é a cirurgia que a gente faz para os tumores epiteliais de ovário. Nos tumores germinativos, a gente pode discutir, sim, cirurgia preservadora de fertilidade. Então, letra B incorreta. Letra C. Caso a paciente opte por manter a fertilidade, salpingoforectomia unilateral associada a estadiamento cirúrgico com manutenção de útero e ovário contralateral é uma opção válida. Verdade, é uma opção válida. Letra C correta. Letra D. Não está claro o papel do tratamento adjuvante com quimioterapia. Carbopaclitaxel ou esquema BEP são indicados para pacientes de estadiamento 2 a 4 e para algumas pacientes de estadiamento 1 de alto risco, como ruptura de cápsula. Um pouco confusa, a diretriz coloca como opção preferencial BEP, então a gente deveria considerar BEP como opção preferencial, como a gente viu na outra questão, e não Carbitaxol. Mas não está totalmente incorreta, vamos colocar assim. Letra E, devido à produção de estrógeno, esses tumores podem estar associados à hiperplasia do endométrio e a câncer de endométrio. É recomendada a realização de biópsia e curetagem de endométrio antes da cirurgia definitiva para afastar carcinoma endometrial associado em pacientes com sinais de hiperestrogionismo, como espessamento do endométrio ou sangramento uterino anormal. Isso é verdade nas pacientes que têm aí sintomas de sangramento, a gente deve de fato estudar o endométrio dessas pacientes. Então, a alternativa incorreta, o que a gente sabe sobre cirurgia em tumores germinativos de ovário? Sempre que possível, a gente deve propor cirurgia preservadora de fertilidade, que nada mais é do que a salpingoforectomia unilateral com preservação do ovário contralateral e do útero, e não se deve fazer biópsia rotineira do ovário contralateral. Por isso, o gabarito da questão foi a letra B. Esses eram os comentários que eu queria fazer sobre tumores germinativos de ovário. Apesar de incomum na prática e de incomum na prova, tem uma diretriz, então acho que vale a pena a gente dar uma estudada nesse assunto. Um abraço e a gente se vê amanhã.